Gostaria de começar a minha tribuna hoje lembrando da Dona Cida. Lembro, estava lá na última terça e li a linda homenagem que a Ana colocou, trazendo boa parte da história daquela mulher. A primeira mulher a governar essa cidade, a primeira mulher a se revelar como aquilo que a Ana disse, uma matriarca. E a matriarca é diferente do patriarca. O amor pautado pela figura do pai é sempre condicionado a um desempenho do filho. Mas a mãe, a matriarca, ela é sempre acolhedora. Ainda me lembro, em janeiro agora, nem tínhamos começado o ano legislativo, fui dialogar com ela para ver no que, com o nosso mandato, pudéssemos ajudá-la. E a primeira coisa que ela perguntou, como é que está a Má? A Má é a minha esposa, que passou por algumas situações, mas já está bem. E ali ver nos olhos, na fala daquela mulher, uma generosidade do acolhimento ao outro, na sua tentativa de acolher todos e todas que chegavam a ela. Isso é algo que devemos exaltar em nossa memória, em nosso município. A figura da Dona Cida é marcante para a vida daqueles que andaram com ela, como nosso querido presidente, e também aqueles que rivalizaram com ela. Uma mulher de personalidade, uma mulher que não se dobrava aos caprichos do patriarcalismo que sempre dominou, sempre se impôs sobre a ordem da nossa cidade. Portanto, é fundamental que na próxima sessão possamos trazer essa memória, lembrando o empenho que ela teve, e assim lamento que ela não tenha visto a inauguração da nossa creche, que ela foi lá bravamente, buscando os recursos naquele momento tão histórico do nosso município. Ela, sempre naquele momento também, que ela estava ali sustentando a transição de nossa água, e ela sempre lutando e fazendo com que os interesses da nossa comunidade fosse assistido diante do Estado de São Paulo. Portanto, é uma memória que revela o quanto que esta Juquitiba é produtora de pessoas, de fibra, de perseverança, de honradez. E a nossa querida Dona Cida, que nos deixou, foi expressão de tudo isso. E não podemos deixar passar isso em branco neste momento de tribuna. Outro tema que trouxe aqui, a semana passada tive o conhecimento de que nós temos em um edital de pregão de 27 milhões de reais que o nosso município vai estar fazendo de compras por um ano, seja para merenda, seja para os hospitais, 27 milhões de reais. E aí eu fiquei pensando, muito desses preços aqui, até preços acima, que até fui lá buscar no setor de compra como a gente pode justificar preços assim. E também comecei a visitar os nossos comerciantes, para ver se eles vão competir nesse pregão. E aí fiquei sabendo que boa parte desses recursos de uma cidade cujo orçamento é fundamental, que fique aqui e dinamize a nossa economia, vai para fora. Grupos de fora acabam tomando boa parte, um orçamento de quase 27 milhões de reais. Imagine, senhor Atílio, 27 milhões de reais sendo operado dentro da nossa economia, do nosso comércio, o quanto de pessoas teriam que contratar. E eu já busquei a comunicação com os nossos comerciantes e, infelizmente, nenhum está concorrendo para este pregão. Por isso, vou até pedir na próxima sessão, num próximo requerimento, que o Executivo, pelo menos, fatie esse pregão, para que a gente possa preparar os nossos comerciantes
E já existem, inclusive, leis municipais que têm jurisprudência que, quando você justifica que o fator da economia local vai ser dinamizado por aquele orçamento, você pode dar preferência à economia local. E o quanto que precisamos? Que o nosso orçamento não vaza daqui. O quanto que nosso mandato aqui tem cobrado, por exemplo, do orçamento da nossa Kombi para fazer com que, para verificar se esses 19 milhões que gastamos em Kombi, não pode ser melhor remunerado os nossos operadores das Kombis, porque se você remunera eles, você remunera o mercado inteiro local. Mas se a empresa, e é isso que a gente precisa ver, se o balanço econômico lucra demais, muitas vezes leva também o nosso orçamento para fora. Portanto, isso aqui é algo fundamental. É muito louvável quando nós fazemos esforços para trazer emendas. Trazemos 200 mil, trazemos 500 mil, no máximo 1 milhão. Isso aqui é 27 milhões. Prezar pelo devido gasto orçamentário que já temos pode fazer com que sobre mais dinheiro e esse dinheiro caia na nossa economia, gerando bem-estar para a nossa comunidade. É fundamental a gente nos debruçarmos sobre esse orçamento para que venhamos dar a ele o trato tão necessário. São recursos sagrados que não podem ser desperdiçados ou ser vazados para fora da economia da cidade. Outra coisa que devo agradecer, ontem estive ali na comunidade da Jacuba, nunca vi aquilo. Uma comunidade em plena segunda-feira à tarde, saiu para reunir, e lá estava quase 20 pessoas, nós dialogando sobre o problema da comunidade. Olha o valor deste povo de Juquitiba. Olha o valor, a generosidade de querer resolver os seus problemas, de querer se reunir. Olha, é difícil, eu até falei para a comunidade, como é difícil reunir pessoas em plena segunda-feira para resolver os seus problemas, seus dramas. E ver que na nossa Juquitiba, em nossa comunidade, temos pessoas dispostas a isso. E nós, como agente político, precisamos responder às expectativas dessa comunidade que aí está. Portanto, meu abraço, minha saudação à nossa comunidade. Ontem também estive ali no setor de exames do Ciresp, da agendamento. Tive um diálogo ali com o doutor Jarbas, e ele apontando as grandes contradições que temos que enfrentar para fazer com que a nossa saúde se efetive. Ele citando muitas vezes as grandes contradições e a necessidade fundamental, e nós, enquanto legisladores, devemos provocar o executivo para pensarmos nessa digitalização dos nossos ISFs para a nossa unidade mista de saúde, para que isso seja muito mais eficiente, porque uma das declarações que ele pontuou lá é a duplicação de acompanhamentos, de demandas. Você vai ver, tem 2, 3 demandas, e isso muitas vezes atravanca o processo dos exames, e isso é fundamental a gente pensar em protocolos. Claro, aqui está falando ainda um nécio sobre a questão da saúde, mas pensarmos em protocolos que possa orientar os médicos que estejam atendendo no nosso ISF para que a coisa seja mais eficiente. E uma coisa que eu tenho batido aqui, ficou encerrado de fato aqueles exames que eram colhidos em nossos ISFs dos postinhos. E como é que ficamos? Sem subsídios? Sem orçamento? Sem exame? Nós estava visitando, então, o ISF ali dos Padeiros, a enfermeira Elizabeth nos falou, olha, encerrou, não estamos colhendo mais. E o quanto que isso dificulta o diagnóstico do médico. É fundamental a questão da saúde. E aqui, minha saudação aos profissionais, às profissionais que enfrentam e têm enfrentado nesse momento de transição uma pressão jamais vista.
uma pressão que muitas vezes a nossa comunidade, justamente acossada por determinados agentes, que dizem, não, olha como é que está, não sabe o drama que muitas vezes vocês passam lá. Esse mesmo drama que que nós assistimos na pandemia, o quanto que a saúde mental, como o nosso município está cuidando de quem cuida da gente. E isso é fundamental. Isso é fundamental porque quando chegamos lá, vocês submetidos à pressão, e uma das grandes questões, o nosso caro vereador colocou aqui, o HGIS muitas vezes gerando pressão interna para a nossa unidade mista de saúde, porque não tem recebido pessoas, sobretudo pessoas que o HGIS julga que são paliativas, vão morrer logo, então deixa aí como se nós tivéssemos leitos de internação, e a pressão acaba em vocês. Em vocês. Portanto, toda a nossa solidariedade, toda a solidariedade do nosso mandato, para estar ouvindo, escutando. E uma das escutas que já recebi é a necessidade de contratação de mais técnicos de enfermagem, porque aumentou os médicos, a coisa passa, mas quem que dá a medicação? Quem que está dando a medicação lá? Portanto, é fundamental assistirmos, ouvir vocês, buscar por meio da escuta e pensarmos em saídas para que vocês também tenham a proteção necessária para que possam fazer o trabalho daquilo que foram qualificadas para fazer, e que tenha a proteção para que o trabalho, que é o bom serviço para a nossa comunidade, aconteça a bom tempo. Portanto, minha solidariedade, minha saudação a todo o empenho, a toda a força, a toda a dedicação, que muitas vezes é mais do que a função. É mais do que, olha, eu sou pago para isso. Muitas vezes vocês fazem mais do que lhes são pago, porque entendem que salvar vidas, curar vidas, não é uma função, é quase uma missão. Muito grato, caro presidente.